E aí pessoal, beleza? Maruzur aqui. Bom pessoal, hoje eu vou conversar aqui com o Marcelo. Ele é um monarquista que vive no Japão. Ele administra uma página aqui sobre o assunto de monarquia e vou deixar o link ali na descrição. Espero que gostem do vídeo. Valeu, falou! Não, na verdade, a minha página Monarquia eu fiz porque geralmente não tá batendo as ideias com os outros monarquistas. Existem páginas bem maiores e mais antigas que a minha. Só que até só tem eu na minha página de administrador, porque ninguém quer se juntar a mim, tipo, ninguém quer ficar comigo na página. Porque eles falam que eu sou meio esquerdista. Meio esquerdista? Mas eu sou um monarquista mais ecológico. Então eu sou um monarquista mais ecológico, que é mais do lado do Pirula, lado do Nerdologia, do Jovem Nerd lá. E o pessoal é mais do Olavo de Carvalho, Nando Moura, e tipo, as minhas ideias não batem com a deles. Então, tipo, a gente não concorda. Tipo, eu não concordo com esse Nando Moura, não concordo em nada com o Olavo de Carvalho. Sim. Eu sou bem mais pirula, só que eu tenho mais, assim, simpatia pela monarquia. Primeiro por questão de moral, né? Já desde criança na escola, sempre soube que o Japão tinha imperador, por causa, principalmente da Segunda Guerra, que o Japão estava no imperialismo, no lado do nazismo, também sofreu com o ataque das duas bombas nucleares e tudo mais. Então, a primeira questão era mais moral mesmo. Se o Japão tem uma monarquia, tem imperador, então eu sou filho de descendente de japoneses e também de portugueses. Então não posso ficar de um lado, aceitar a monarquia de um lado e de outro não. Meio que é uma questão de moral, principalmente. Depois, como eu tenho um costume muito de assistir jornal por causa do meu pai, assistir o Fantástico, essas coisas, então sempre passo uma reportagem ou outra sobre corrupção política e é sempre a mesma justificativa, que o dinheiro é público, não faz mal desviar dinheiro público porque é público, então não tem problema nenhum, etc. Chegando depois... Mas você é um monarquista que apoia a monarquia constitucional, certo? Certo, a monarquia parlamentarista. Eu vou chegar nessa parte aí também. Sim. Então, chegando no Japão, você dá pra pessoa perceber que as ruas são limpas, são organizadas, o asfalto é de boa qualidade, o transporte público de boa qualidade. E também que existe muitos japoneses que são pobres, tipo, os japoneses eles não são ricos. Muitos deles são pobres, vivem em casa velha, apartamento velho de aluguel, não tem um carro do ano, não tem ostentação, não tem dinheiro, né? Essa pessoa que tem um trabalho simples e recebe um salário mínimo e que no Brasil é um dinheiro que tem valor, agora só que aqui no Japão não tem valor o dinheiro que eles recebem. Então dá pra ver que é uma questão de que o básico está sendo feito. As ruas, coleta de lixo, saneamento, segurança. E tem pobre, e os pobres não estão entrando na vida do crime porque querem, ou porque podem, ou porque conseguem roubar e ficar impune, algo do tipo. Além disso também, tem a máfia no Japão, né, que é muito famosa, a máfia Yakuza. Sim. E não se vê muitos escândalos na política sobre desvio de dinheiro, obra superfaturada, esse tipo de coisa. Então dá para meio que concluir que o motivo de não se ter corrupção política, diz que a própria máfia
não entra na política, diferentemente do Brasil, que tem a milícia e também tem traficantes que se candidatam e que conseguem o cargo devido ao dinheiro ilícito que eles têm, etc. e tudo mais, dá para se ver, dá para se concluir que possivelmente porque o dinheiro não é público, o dinheiro tem dono, né? Você vê que a máfia não entra na política, não tem vereador, mafioso, não tem deputado, governador, prefeito, etc. Mas por essa conclusão mesmo que eu percebi que seria bom para o Brasil ter um monarca, voltar a ter um monarca. Depois disso, que eu vim para o Japão a primeira vez em 2002, eu voltei para o Brasil em 2006. E 2 anos depois teve a comemoração dos 200 anos da vinda da família real para o Brasil. Aí, conhecendo a história do rei Dom João VI, a importância dele para a unificação do Brasil, para que o Brasil não se dividisse em 6 países, mesmo sabendo que ele teve que fugir do Napoleão, não foi assim, nossa, foi de propósito, foi meio que voluntário. Ele não veio de propósito para o Brasil, mas só de pisar no Brasil, ele já conseguiu fazer toda uma diferença, deixar o Brasil com um território continental, e sempre foi honesto, e ele era gordinho, era feio e não judiava do povo, ele é uma boa pessoa e tudo mais. Então eu acabei ficando fã, já com um pensamento de que o Brasil poderia ficar melhor com a monarquia, vendo que já sabia que o sistema político americano é diferente do Brasil. Aí depois de conhecer a história do rei Dom João VI, aí eu fiquei fã da família Bragança. Depois eu fiquei conhecendo a história do imperador Dom Pedro II. Aí eu fiquei mais fã ainda. Apesar de muitos falarem mal do Dom Pedro I, o Dom Pedro II ele fez um reinado excelente. Eu fiquei muito mais fã ainda da família Bragança. E triste por saber que a Guerra do Paraguai causou o fim da monarquia e tudo mais. E nisso, em 2008 até 2013, mais ou menos, eu não sabia nada sobre a família imperial hoje, onde que eles estavam, somente sobre o príncipe Dom Joãozinho, que de vez em quando aparecia no programa do Otávio Mesquita, e que eles moravam em Petrópolis. Mas eu não sabia nada sobre a família imperial. Eu não sabia que existia o ramo de Vassouras e o ramo de Petrópolis. Eu não sabia que só o ramo de Vassouras é que tem direito ao trono. O ramo de Petrópolis não. O Dom Joãozinho não tem direito a trono nenhum. E com a crise da Dilma, o meu amigo que é meio comunista, diz ele que é social-democrata, ele começou a debochar dos monarquistas. Eu fiquei sabendo do movimento monárquico, comecei a acompanhar, comecei a saber mais sobre o que aconteceu com a família imperial, comecei a pesquisar mais, e de cara já comecei a dar apoio, porque sem saber do ramo de Vassouras, eu meio que já apoiava os Braganças, né? Então, depois de saber do ramo de Vassouras... Esse ramo é da família de origem francesa, né? De Orleans. O ramo de Vassouras é porque o filho primogênito da princesa Isabel, ele renunciou ao trono que não existia, porque o trono já não existia mais. Então, ele não poderia se casar com uma plebeia. Aí o que aconteceu? Ele já meio que desconfiado que nunca mais a família iria conseguir o trono de novo, ele renunciou ao trono que, no caso, a chefia da Casa Imperial. No que ele renunciou, o filho dele não aceitou isso e começou a ter interesse pelo trono brasileiro.
e tentou fazer algum movimento para recuperar o trono brasileiro, mas não conseguiu. E teve o plebiscito em 93, que até poderia o ramo de Petrópolis assumir o trono, só que como o povo votou contra a monarquia, acabou que nenhum dos ramos assumiu o trono, né? Continuamos com a República. E também estava rolando uma propaganda negativa, eu acho, na época, né? Eu vou falar algo disso. Uma propaganda antimonarquista. Tinha muita gente famosa apoiando a República e também apoiando a República presidencialista, né? Que é o que temos hoje. Eu mesmo prefiro a República parlamentarista, que é o que tem em Portugal, Alemanha. Em outros países, Alemanha. Agora eu tô por fora de onde que mais tem. Chefe de Estado é o primeiro-ministro, né? O chefe de governo é o primeiro-ministro e o presidente é o chefe de Estado. Isso. Então, eu fiquei sabendo do movimento monarco, comecei a acompanhar, comecei a curtir a página da Casa Imperial, que é a monarquia, comecei a fazer amizade com o pessoal, aí foi aparecendo amigo monarquista, conversando, grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa. Estudando mais, acompanhando o canal TV Imperial, que fala bastante somente sobre sobre monarquia, explica alguns detalhes, explica várias coisas, fala sobre a família imperial, conta parte da história, etc. E foi isso, cara. Aí eu começou mais fã do Pirula, acompanho mais Pirula, sou mais ecológico, então o pessoal também meio que não concorda comigo. Eles são muito fã do Nando Moura e do Olavo de Carvalho. Nesse caso, a minha página só eu de administrador, porque ninguém quer fazer parte dela. E também eu comecei a falar pro pessoal que sem publicidade o movimento não iria para frente. Que era necessário arrecadar dinheiro para investir em publicidade, comprar anúncios, etc. e tudo mais. Eu até tentei comprar anúncio pelo Google ADS, só que eu fui banido porque não se pode comprar anúncios sobre política. Mas na questão da monarquia, eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha que o que acabou com ela no Brasil foi o positivismo, não, dos militares? Aquela visão de positivista de república, do Estado ser o pai de todos? Você não acha que foi isso no lugar da Guerra do Paraguai? Eu acho que a Guerra do Paraguai foi o... A Guerra do Paraguai foi o principal fator, né? Porque com a Guerra do Paraguai foi gasto muito dinheiro e foi necessário aumentar os impostos. Os negros, eles foram convidados a se voluntariarem, que são até chamados de voluntários da pátria. Com isso, eles ganharam a liberdade. Os negros libertos ficavam indignados com os parentes que eram escravos e que sofriam na mão dos senhores, etc. Então, na mão dos seus donos, né, no caso. Tipo, existia soldados libertos que viam a mãe e os irmãos apanhando dos donos deles, etc. e tudo mais. Ficavam indignados, tentavam fazer alguma coisa, eram pessoas libertas e eram militares. Nisso também, o Dom Pedro meio que errou a mão. Houve um massacre no Paraguai e não permitiu que os militares falassem sobre. Um tipo de censura. E nisso os militares ficaram revoltados com Dom Pedro e começou essa história de apoiar alguns republicanos que já começava a existir na época. Então, além disso, os filhos homens do Dom Pedro II, eles todos faleceram quando eram crianças e o pessoal também não queria aceitar uma mulher como imperatriz do Brasil. Foram vários fatores, né? Mas o que começou mesmo foi a Guerra do Paraguai.
Sim, mas eu queria traçar um paralelo com o que aconteceu com o Japão, por exemplo. Porque o Japão, na Segunda Guerra, sofreu 2 bombas atômicas e o povo não virou as costas pra Casa Imperial do mesmo jeito. No Japão a diferença é que... Eu acho que a diferença tá na tradição do povo. Não, no Japão a diferença é que a família imperial do Japão é a mesma coisa que o Vaticano. Uhum. O imperador, ele é o sumo sacerdote de uma religião chamada Shintoísmo. Sim. Que é a religião principal do Japão. A diferença é assim, né? Vamos até a Segunda Guerra. Até a Segunda Guerra, o imperador ele já era venerado como um deus. Justamente como o Papa era no passado. O Papa era venerado como um deus porque conversava com Deus e tudo mais. Uhum. A família imperial até a Segunda Guerra era a mesma coisa. Depois de perder a Segunda Guerra, os Estados Unidos preferiram não punir a família imperial já para evitar qualquer tipo de problema que continuasse os problemas da guerra e tudo mais. Eles preferiram manter a família imperial. Eles assumiram o governo por uns 10 anos e depois devolveram como uma monarquia parlamentarista, que era, no caso, igual à Inglaterra. Então, não foi o povo que escolheu a família imperial continuar no poder e tudo mais. Quem escolheu foi os Estados Unidos. Uhum. E até a Segunda Guerra, teve alguns problemas e tudo mais, e o imperador não sempre governou. O imperador foi sempre mais focado no shintoísmo. Existiu o shogunato, que é um período semelhante à monarquia parlamentarista. No feudalismo existiu o shogunato, que foi um feudal que alcançou o poder e governou o Japão durante 250 anos, a família dele. Sim, grande Tokugawa. Enquanto isso, o imperador ficou figurativo nesse período, sem poder fazer nada, somente liderando o shintoísmo. Uhum. Então o imperador ainda continuou com o título nessa época do Tokugawa? Continuou. Que estranho. Pra mim ele tinha, tipo abolido o título dele, do imperador. Não. O imperador continuou com o título. O Tokugawa Ieyasu mandou o imperador mudar de Kyoto para Edo, que hoje é Tóquio. Uhum. E ficou governando, a família Tokugawa governou o Japão durante 250 anos. Até a Era Meiji, que a família imperial recuperou o poder. E o Japão se tornou uma monarquia novamente absolutista e militarizada, e começou a expansão do imperialismo, né? Tentando conquistar outros países asiáticos. Foi o primeiro país asiático a se ocidentalizar, assim, em termos tecnológicos, né? Então. Tanto que a China e a Coreia sofreram na mão do Japão. Sofreram horrores. Aqui, eu queria que você explicasse, assim, mais com suas palavras mesmo, para o pessoal que for assistir isso aqui depois, a diferença entre a monarquia parlamentarista e a monarquia absolutista. A diferença entre a monarquia parlamentarista e absolutista é de que existe uma divisão de poderes na monarquia parlamentarista. Na monarquia parlamentarista, o monarca ele é o chefe de Estado, o rei, o imperador, ele é chefe de Estado. Entre aspas, ele é figurativo. Ele detém o poder das forças armadas, dos militares, como se, no caso, tem gente pedindo hoje agora eu esqueci o nome do que aconteceu em 64. A intervenção militar? Tem gente pedindo hoje a intervenção militar. O imperador, ele não precisa, ele pede, no dia seguinte já começa já. Uhum.
Só que quem governa é o primeiro-ministro. E aí é que tá a vantagem de o primeiro-ministro governar. O primeiro-ministro é uma pessoa que cresceu com a vida comum, teve um ambiente normal que a maioria das pessoas tem, diferentemente do monarca. O monarca ele não tem um ambiente comum, ele tem um ambiente meio que diferenciado, assim como o Neymar tem hoje. O Neymar ele entra num shopping, ele entra numa loja, num restaurante, ele não é tratado como uma pessoa comum, ele é tratado como uma diferenciação, até pode comer de graça, algo parecido, vai ser bem respeitado, não vai sofrer nenhum problema, etc. Tudo mais. Já uma pessoa comum, que tem uma vida normal, ela tem aquele ambiente comum, ela vai no restaurante, sabe que tem que ter uma certa etiqueta, que vai ter que esperar, vai ter que pegar fila, ela vai ter que pegar um transporte público junto com outras pessoas, vai ter aquela vida comum. Então ela vai alcançar o poder como primeiro-ministro, ela vai ter aquela experiência que a maioria das pessoas tem e vai ter uma maior capacidade de governo. O monarca não, o monarca ele não tem esse cotidiano, ele não vai ter essa experiência, vai ficar mais fácil de errar a mão na hora de governar. Entendo. Que é justamente o que acontece no absolutismo. No absolutismo, o rei nunca vai ter trabalhado em um serviço pesado, não vai sentir na pele o sofrimento da indústria e de qualquer outro tipo de serviço que seja ruim. E para governar ou fazer leis que sejam trabalhistas, até mesmo na economia, algo parecido, vai ser mais complicado, vai ser difícil, não vai ser tão simples assim. Igual no passado, a gente sabe que um dos motivos da Revolução Socialista foi justamente a Revolução Industrial. O trabalho da indústria é muito sofrido, ele é muito penoso, então as pessoas achavam muito injusto trabalhar num serviço tão penoso para o dono receber uma quantia de dinheiro muito alta, enquanto eles recebiam baixos salários. Agora, quando se tem um governante que trabalhou nesse tipo de serviço, diferentemente do Lula, que trabalhou nesse tipo de serviço e após entrar na presidência, ao invés de se preocupar com os trabalhadores da indústria, etc, tudo mais, se preocupa com o próprio bolso, né? Você tem a pessoa que trabalhou na indústria e que ela alcança o poder, ela vai dar prioridade para menos horário de serviço, menos hora extra, mais investimento em equipamento para diminuir o sofrimento do trabalhador, melhor ventilação para o ambiente, melhor, deixa eu ver mais, melhores equipamentos e tudo mais, vai exigir mais das empresas esse tipo de coisa. Pode exigir também que tenha bônus caso a empresa tenha lucro, ou algo parecido, que é justamente o que acontece no Japão. Muitas empresas, elas pagam um certo salário, mas se a empresa tiver lucro ao decorrer do ano, ela paga bônus aos funcionários pela contribuição que fizeram. Então, se a empresa não consegue vender e não tem um lucro muito alto, ela não vai ter tanto prejuízo em relação ao salário. Ela vai estar sempre pagando aquele salário. Agora, quando ela lucra, ela paga bônus aos funcionários. Essa aqui é a principal vantagem da monarquia parlamentarista. Até por isso ela sofre um certo preconceito, porque quem governa não é o monarca. E também a absolutista sofre um certo preconceito, porque é muito famoso nos filmes ter o rei Joffrey, esse tipo de coisa. Mas, comparando as duas, a parlamentarista é muito melhor, é muito mais tranquila, mais democrática. É bem mais de confiança, a gente não vai ter medo de que o monarca cometeu um erro grave. Assim como o príncipe Dom Bertrand não aceita muito o aquecimento global, já eu sou das pessoas que aceitam. Para mim é um erro dele
mas para mim isso não é um erro grave, não faz diferença. Eu só vou apoiar o ramo de vassouras por respeitar agora caiu a hereditariedade. Eu só vou seguir apenas o ramo de vassouras, aceitar somente o ramo de vassouras. E qualquer erro que a família imperial cometa, possivelmente não vai ser grave, não vai fazer diferença. E após eles assumirem o trono, possivelmente qualquer erro da família imperial não vai ser grave, não vai fazer diferença. Agora, o primeiro-ministro cometendo qualquer tipo de erro grave, o imperador do Brasil vai poder demitir na hora esse primeiro-ministro, vai poder convocar novas eleições. E a crise vai passar rápido, não vai demorar, assim como acontece na Espanha, que o país... Isso que eu já ia falar. A Espanha tem crise, mas não está aquele balança e não cai. A Espanha vive em crise, só que aí o rei sempre tem que estar colocando a mão. Já faz bastante tempo que o rei Felipe VI está tem que colocar a mão no governo para a Espanha seguir em frente. E a gente está vendo que está dando certo, que é uma coisa que está fazendo a diferença. É que no caso o assunto da monarquia ele é bem limitado, né? O que é mais falado, o que se tem mais de assunto para conversar é bem mais o que está acontecendo no passado. Meio que o que acontece hoje. Geralmente o rei não precisa nem fazer nada, ele só de ficar ali já está fazendo diferença. E é o que a gente vê em lugares com alto policiamento. Em lugares com alto policiamento, a polícia não faz nada, só de estar ali ela já está fazendo a diferença. A questão é o gasto que isso gera, né? Então não tem como colocar bastante policiamento em todos os lugares. Então... Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Então a gente vê que só a presença já faz uma diferença. Sim. Igual nos outros países monárquicos, na Suécia, na Inglaterra, na Dinamarca, Holanda. A gente não vê falar de crise. Por enquanto, a única crise que ouvimos falar é da Espanha, né? Porque a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, meio que não tem crise. Que até no Canadá, na Nova Zelândia, Austrália, Jamaica, o chefe de Estado é o governador-geral escolhido pela Rainha Elizabeth, que é um cargo criado por um rei português do passado para resolver os problemas do Brasil. No Brasil, o rei criou as capitanias hereditárias, que não deram certo, foram um fracasso. E para resolver esse problema, o rei criou o cargo de governador-geral, que é justamente um cargo que fez a diferença, começou a dar certo na colônia, e que hoje nos países que são do Reino Unido, como o Canadá, Austrália e Nova Zelândia, é um cargo que está fazendo a diferença. Está fazendo até mais diferença que na Inglaterra, talvez, porque a Nova Zelândia é um país muito mais honesto que a Inglaterra. E a rainha nem pisa lá, só tem a foto dela na casa do pessoal. É, pior que é verdade. Como é que a Grã-Bretanha ainda conseguiu, né, manter praticamente as ex-colônias delas ainda unidas, né, na Commonwealth? Então ela conseguiu manter bastante ainda, muitas colônias. Perdeu a Índia, perdeu a África do Sul, perdeu a Guiana Inglesa, perdeu os Estados Unidos, mas manteve várias ainda. Mas eu queria fazer uma pergunta já. No seu ponto de vista, seria muito mais fácil de responder do que qualquer um brasileiro. Como você acha que o monarca japonês vê o próprio povo japonês? Assim, pra gente traçar um paralelo de como o imperador do Brasil poderia ver o povo brasileiro. Cara, nesse caso é meio difícil, porque meu japonês é muito ruim e eu acompanho mais a família imperial. Pela TV japonesa, eu meio que não entendo o que eles estão falando. De vez em quando tem uma reportagem ou outra em português, mas a família imperial tá lá, tá fazendo o papel dela, fica trancada no castelo, mas tem que assinar toda a documentação que sai do parlamento. Eles tentam sempre apoiar o povo.
Apesar que a função dele é mais impedir a corrupção política, né? Fora isso, não tem muito o que fazer. Impedir a corrupção? Impedir a corrupção política. Impedir. E qual é o maior problema na República, no seu ponto de vista? O maior problema da República é que o dinheiro é público. Depois disso, o presidente eleito, ele está pensando nas próximas eleições, que é uma coisa que eu concordo com todo monarquista. Uhum. O presidente eleito, ele pensa nas próximas eleições, ele não pensa nas próximas gerações. Não se tem um projeto a longo prazo, como, verdade, por exemplo, de ferrovias, até mesmo de usinas elétricas, e também na agricultura, tecnologia e tudo mais. Que dá para se ver que é o caso do Japão. No Japão tem a Diaro, que é JR, a principal empresa de ferrovias e transporte ferroviários. Ela é parcialmente privatizada, porque o que é estatal meio que não tem como dar certo. A Diaro ela é privatizada, beleza, meio privatizada. Até aí tudo bem, só que a Diaro está com um projeto de um trem que já faz 30, 40 anos para esse projeto sair. E o projeto ele só caminha para frente, que é o trem de alta velocidade por levitação magnética, o maglev. Até 2030 esse trem já está para sair. E ele desde 2000 e pouco, que esse projeto já é falado, já é mostrado e discutido. É um projeto que vai sair, um projeto de 30 anos de um trem que corre a 700 km por hora. Agora no Brasil, o trem bala era para estar pronto até a Copa de 2014. Só no Rio de Janeiro. Tem mato. Isso, só no Rio de Janeiro o trem. Então. E fora que o resto das nossas ferrovias antigas foram completamente desmanteladas, né? Tudo pro lixo, porque é a República, né? Não tem o que fazer. Nossa infraestrutura foi jogada pro ralo. Agora, cadê o trem bala da Dilma? Tá todo mundo esperando aí. Pode 2014 porque faz tempo. E reportagem na televisão, no jornal, as estações de Campinas até o Rio, estação em São José dos Campos. Quando alcançar a meta, ela vai dobrar ela. Quando o trem chegar de Campinas até o Rio de Janeiro, ele vai sair de Rio de Janeiro até Salvador, até Recife. Rapidinho, vai demorar rapidinho. Pouco tempo. Infelizmente. Brasil. Tem algum partido no Brasil que representa os monarquistas? As ideias monarquistas? Por enquanto, o partido que mais aceita a monarquia é o PSL, que justamente Bolsonaro convidou o príncipe Luiz Felipe, que não tem direito ao trono. O pai dele casou com uma plebeia, então por isso ele é um príncipe que não tem direito ao trono. Ele se candidatou pelo PSL. Aparentemente está fazendo um bom mandato, diminuindo os custos. E a família Bolsonaro, ela é bem simpatizante da restauração da monarquia. Mas o PSL mesmo, porque o Partido Novo encrencou conosco, encrencou com o príncipe Luiz Felipe. Eles falaram que não aceitariam. O Otário, que é o canal do Otário, ele é bem liberal, ele é meio que também que não aceita a restauração da monarquia. E ele é bem fã do Partido Novo. Por enquanto, o partido que realmente está aceitando a monarquia, a restauração da monarquia e os monarquistas é o PSL. E eu entro na outra questão e a última. Como você acha que a monarquia seria instalada novamente no Brasil? De que método? A família imperial ela só aceita através de um plebiscito ou referendo com votação popular. Através de outra maneira, que no caso da Espanha foi por um golpe militar, eles não aceitam.
Então é justamente isso que por isso que todos os monarquistas estão lutando e divulgando, lutando com a divulgação para primeiro esclarecer o que é a monarquia parlamentarista, esclarecer que é muito mais vantajoso e muito mais barato. E é muito melhor nós pagarmos um imposto que vai manter uma família na riqueza e no luxo, mas ela vai manter a segurança de todos, não vai ter violência, vai manter baixa corrupção, vamos ter hospitais de qualidade, educação de qualidade e vamos ter projetos a longo prazo. Todos os monarquistas estão lutando por isso, por essa divulgação, para fazer esse esclarecimento, e após um grande esclarecimento da situação e do que é a monarquia parlamentarista, exigir um novo plebiscito. Até existe uma proposta de referendo no Senado, mas nem o senador está disposto a aceitar essa proposta, e por enquanto ela está parada lá. Se depender da máquina pública e de boa parte dos brasileiros, a monarquia ainda vai demorar um tempo para voltar. Então, vai demorar bastante tempo. Sim. E quem sabe a gente consegue ser ser igual a esses países envolvidos nessas monarquias, como Canadá, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, e aí vai, né? E até mesmo o Japão também. A expectativa é justamente essa, de que com projetos a longo prazo, baixa corrupção, segurança, o Brasil só se desenvolva. Bom, então é isso aí, Marcelo. Eu agradeço você por participar. Você queria deixar alguma coisa aí pro pessoal? O pessoal que ficou interessado na monarquia e quiser saber mais sobre ela? Onde eles devem buscar informação? Eu sugiro a todos que curtam primeiro a página da Casa Imperial, que é a Pro Monarquia. Mas já tem quase 100 mil curtidas, eu acho. Quem quiser curtir minha página também, que é pequena, é somente Monarquia. Também tem, como sugestão, o canal no YouTube TV Imperial. Existem outros canais também no YouTube. E que é isso, pessoal. Temos que pesquisar, ter paciência e avaliar a situação, porque a República não dá certo desde sempre. Então é isso aí, Marcelo. Eu agradeço demais por ter participado aí do canal. Valeu. Beleza, eu que agradeço. Falou. E aí, pessoal, o Maruzuro aqui, retornando na voz. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você tem uma ideologia diferente com a do Marcelo, deixa aí nos comentários e quem sabe você queira participar aqui de um próximo vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, deixe nos comentários o que acharam aí do vídeo e compartilhe se possível. Valeu, falou!